Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Já são 10 dias de guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. O número de mortos passou de 4.200 até esta segunda-feira, dos dois lados do conflito. Não há um acordo de cessar-fogo e as fronteiras do Egito permanecem fechadas para o resgate de estrangeiros. Hoje, Israel declarou que matou o chefe da inteligência do Hamas. Enquanto milhares de soldados de Israel estão de prontidão na fronteira com a faixa de Gaza, os ataques aéreos contra o grupo extremista Hamas não param. Em um bombardeio em Khan Yunis, Israel afirma que matou o chefe da inteligência do Hamas. De acordo com o jornal Times of Israel, teria sido Belal Alka, chefe da inteligência regional do grupo palestino. No total, mais de 2.700 pessoas morreram no lado palestino da guerra. No local, faltam água e comida. E o combustível que alimenta os geradores dos hospitais já está no fim. Em Israel, a região mais atacada fica perto da fronteira com a faixa de Gaza. Ashkelon, a cerca de 30 quilômetros do território, se tornou alvo constante de ataques. Mas hoje as sirenes soaram também na cidade sagrada de Jerusalém. Uma reunião do Knesset, o parlamento de Israel, foi interrompida e o plenário teve que ser totalmente esvaziado. Em Tel Aviv, capital financeira do país, também houve alerta de foguetes. Todas essas armas estavam em poder dos terroristas do Hamas. Segundo o exército israelense, o armamento foi apreendido antes de ser usado em novos ataques. Israel também reforçou a segurança na fronteira com o Líbano e anunciou que os moradores de 28 comunidades terão que deixar a região. A medida é uma precaução para uma possível ofensiva do Hezbollah. O grupo armado já anunciou apoio ao Hamas nesta guerra contra Israel e confirmou 5 ataques contra postos israelenses. Hoje, autoridades disseram que 199 reféns estão em poder do grupo palestino e que todos os familiares já foram avisados. Em Hanana, na região central de Israel, voluntários da comunidade brasileira se dividem para organizar o fluxo de doações e preparar kits de emergência para os soldados brasileiros. Cada um ajuda do jeito que pode. Então, tem gente que tem dinheiro, tem gente que tem tempo. Também é o carinho de eles sentirem que não estão sozinhos. Os pedidos são recebidos por telefone e organizados em planilhas. Neste quadro branco, há uma lista de compras. Tudo é adquirido com dinheiro doado pela comunidade judaica de várias partes do mundo. A primeira coisa é a power bank, realmente, é poder carregar o celular, que é onde eles estão, não tem tomada, não tem como ficar carregando. Roupas de frio, roupas táticas, como fala isso, luvas, capacete, roupas de dentro, que está ficando frio agora, também no norte, também no sul. À noite, né? Passar a noite, às vezes. À noite tá difícil. Os soldados também recebem bilhetes escritos pelas crianças da comunidade. A gente agradece muito a vocês pelo que vocês estão fazendo. A gente está rezando por vocês toda hora, mesmo estando longe. Assim uma criança escreveu. Enquanto a gente está gravando aqui na base, acabou de chegar uma encomenda. São 1.000 kits de primeiros socorros que vão ser colocados nas caixas e levados para esses soldados brasileiros. As caixas montadas são levadas pelos voluntários até as bases militares distribuídas pelo território israelense. Um beijo para minha mãe, é isso? Isso. Valeu. Muito sucesso. Você vai ver também. Mais um avião sai do Rio de Janeiro para resgatar brasileiros em Israel. Grupo que está na faixa de Gaza vive a angústia por abertura da fronteira com o Egito. Roberto Cabrini traz os relatos dos horrores promovidos pelo Hamas. A imagem é chocante. É um desses dias em que é difícil fazer jornalismo. Aqui no Brasil, a Força Nacional chega ao Rio de Janeiro para ajudar a combater a onda de violência. Mãe e padrasto começam a ser julgados por morte do menino Joaquim, no interior de São Paulo. Rio Negro atinge o menor nível da história e a seca no Amazonas já afeta 450 mil pessoas.
Oferecimento. Bradesco. Pix pelo WhatsApp com a Bia é fácil. Um país contra um grupo terrorista. Na faixa de Gaza, a guerra é chamada de assimétrica. Um dos lados possui arsenal sofisticado. Ainda assim, o Hamas foi capaz de provocar destruição e muitas mortes em Israel. Desde o sábado, 7 de outubro, o mundo se pergunta por que o Hamas, um grupo paramilitar considerado terrorista, atacou Israel, uma das maiores potências militares do planeta. Israel dispõe de tecnologia de ponta, como o domo de ferro, que intercepta e destrói foguetes em questão de segundos, além de um arsenal militar. A Força Terrestre tem 169.500 militares e conta com tanques Merkava de 62 toneladas, que carregam 4 homens e são equipados com canhões de 120 milímetros, morteiros de 60 milímetros, 3 metralhadoras de 7,62 milímetros e granadas. Mas o maior trunfo das forças de defesa vem do ar. O caça F-15, que chega a 2.665 km por hora, possui metralhadoras, canhões e capacidade de carregar vários tipos de mísseis e bombas. O caça F-16 é ainda mais letal, chega a mais de 2.000 km por hora. A aeronave possui um canhão e capacidade para carregar 2 dezenas de mísseis e bombas. Já o F-35 Lightning II é invisível aos radares, atinge 1.800 km por hora e pode ser carregado com mais de 30 tipos de mísseis e bombas para diversas missões. O helicóptero Apache é outra arma de ponta de Israel. A aeronave possui um canhão de 30 milímetros, foguetes e mísseis teleguiados para alvos no ar e em terra. São armas precisas que possuem uma facilidade de locomoção muito grande. Elas podem trabalhar, inclusive, em áreas urbanas e uma precisão muito maior do que uma aeronave como um jato, uma aeronave com deslocamento mais rápido. Se de um lado existe um país com as forças armadas estruturadas e que, segundo especialistas, no ano passado foi o 15º do planeta em gastos com aparato militar, alguma coisa em torno de 120 bilhões de reais, do outro existe um grupo que, apesar de politicamente organizado, atua como força paramilitar, não representa um Estado e tem um arsenal limitado a foguetes considerados artesanais. São coisas bem rudimentares, barato, mas que supostamente não tem eficiência de mísseis teleguiados, porém o alvo atingido tem mortes, tem fatalidade, tem e destroços de equipamento. Para este pesquisador, a diferença de armamentos faz com que o Hamas use estratégias do que se convencionou chamar guerra assimétrica. Para isso, ele dá muita ênfase a sistemas antitanque, a foguetes não guiados, da categoria dos Qassam, e fundamentalmente dispositivos explosivos improvisados, além de armas ligeiras, como lança-foguetes, né, lançados de ombro, alguns mísseis portáteis lançados de ombro, de característica antiaérea, e também minas, muita utilização de minas. Estudos americanos estimam que o Hamas tenha 40 mil combatentes, mas só uma parcela do grupo tem treinamento. A grande quantidade deles são pessoas que não têm preparo militar nenhum, não têm especificação militar nenhuma, elas simplesmente entram em combate para causar morte. Especialistas dizem que o arsenal do grupo terrorista tem uma variedade de foguetes M75, que chegam a 75 quilômetros, o Fajar, que pode chegar a até 100 quilômetros, e alguns M302, que têm um raio de alcance de até 200 quilômetros. O grupo também produz mísseis do tipo Qassam, em Gaza. O Hamas ele sofisticou, justamente através de tecnologia angariada, através de contrabando, fundamentalmente através do mercado negro obtido através da Líbia e também através de uma assistência técnica iraniana. Os terroristas usam ainda metralhadoras AK-47 russas de segunda mão, metralhadoras antiaéreas .50, granadas e drones comuns equipados com explosivos. Ou seja, são drones que não seriam tão efetivos, porém eles colocam a carga de explosivo porque ele se torna kamikaze, porque ele é usado uma vez só. Ele atinge o alvo com aquele explosivo e já era. O Jornal da Record vai agora ao vivo até o Oriente Médio, porque a polícia israelense anunciou hoje que vai distribuir armas para os civis se protegerem
contra o terrorismo. Os nossos enviados especiais André Azeredo e Eliezer Fernandes atualizam as informações direto de Tel Aviv. Olá, André, boa noite para você. Boa noite para vocês no Brasil. Olha, ao todo são 13 mil voluntários que vão receber um fuzil cada um, além, claro, de equipamento de proteção. E o objetivo dessa ação é agilizar a reação dos israelenses em casos de atentados nas cidades e aldeias aqui do país. Israel ainda não divulgou quais são os critérios para a distribuição desses equipamentos, mas já existe um programa semelhante que é executado próximo à fronteira com Gaza. Veteranos do Exército recebem armamentos e instrução para agir em situações de emergência. A medida ocorre em meio a uma iminente ofensiva terrestre liderada por Israel em Gaza, mas ainda sem prazo para acontecer. Apesar da escalada de tensão, o porta-voz do Hamas disse hoje que o grupo terrorista não tem medo de um ataque por terra e que os extremistas afirmam também estarem prontos para um confronto, mesmo que por terra, a qualquer momento. Cris, Celso. André Azeredo, direto de Tel Aviv. Obrigada, André. Apesar de boa parte dos conflitos estar acontecendo no sul de Israel, a região norte também está sob tensão por causa dos ataques constantes do grupo extremista libanês Hezbollah, que apoia o Hamas. Hoje, 28 comunidades próximas à fronteira do norte começaram a ser esvaziadas. Os brasileiros que vivem nesta região estão preocupados. A tensão na região é grande. As sirenes que alertam sobre bombardeios tocam a todo momento. Esse barulho da sirene, eu não sei descrever. É muito complicado. Dói por dentro. A fronteira entre Israel com o Líbano está a cerca de 180 quilômetros da faixa de Gaza, onde se concentram os combates dos últimos dias. No sul do Líbano há uma forte presença do grupo terrorista Hezbollah, que, assim como o Hamas, defende a extinção de Israel. A organização como um todo, a Hezbollah, ela não reconhece o Estado de Israel, é contra a permanência dos judeus naquela região, não é? E, sobretudo, coibir a influência do Ocidente no Oriente. Denise mora com o filho de 15 anos em uma das principais cidades do norte de Israel. Ela está a cerca de 8 quilômetros da fronteira. Ao fundo é possível ver as montanhas já no Líbano. Segundo ela, os conflitos estão cada vez mais intensos. Ontem eu fui para um bunker, meu filho falava assim para mim: mãe, você acha que dá para tomar banho? Eu falei: filho, dá, vai. Você acredita? Ele foi para o banho, a sirene disparou, né? Então, ele saiu correndo, molhado. Na sexta-feira, um bombardeio na fronteira atingiu uma equipe de reportagem da agência de notícias Reuters. O cinegrafista morreu e 2 jornalistas se feriram. Ruth também mora na região e conta que quando a sirene toca, eles têm 15 segundos para conseguir chegar ao abrigo. Se toca a sirene, a gente tem que correr para se abrigar, para poder estar protegido. Então, imagina como o coração da gente fica. Qualquer barulho, a gente já fica com o coração na mão. Os recentes ataques do Hezbollah colocaram a região norte de Israel em estado de alerta. O exército israelense reforçou as bases militares. Mesmo assim, por medida de segurança, os moradores de um raio de 2 quilômetros da fronteira com o Líbano foram orientados a deixar as casas. Em 2006, Israel declarou guerra ao Hezbollah após 2 soldados serem sequestrados. Os confrontos duraram 30 dias, até o acordo de cessar-fogo. O Hezbollah tem uma maior experiência em combates e também mais armas. O grupo terrorista do Líbano tem apoio do Irã e lutou na guerra civil da Síria para defender o ditador Bashar al-Assad. Então, economicamente, ele tem, digamos, mais recursos, mais fontes financeiras do que o Hamas. Então, imagina-se que ele seja mais forte que o Hamas, que ele tenha hoje à sua disposição cerca de um pouco mais de 100 mil homens. O grupo terrorista Hamas divulgou imagens de uma refém levada para a faixa de Gaza. O Jornal da Record decidiu não mostrar o vídeo em respeito à família da jovem de 21 anos. Ela é uma das pessoas que estavam na festa rave e que foram sequestradas pelo Hamas.
Esse tipo de vídeo é uma tática de guerra psicológica usada por diversos grupos terroristas para fragilizar o inimigo. A jovem teria passado por uma cirurgia no braço em decorrência de um ferimento provocado pela ação do Hamas. Pelo menos 12 médicos morreram em Gaza após 10 dias de guerra, segundo a Organização Mundial de Saúde. Em Israel, os atendimentos que não são de urgência foram cancelados, tudo para concentrar os esforços no atendimento aos feridos. Enquanto os foguetes cruzam o céu e bombas explodem nas regiões de conflito, equipes médicas se desdobram em pequenos e grandes hospitais na zona de conflito, onde pacientes são atendidos em abrigos subterrâneos. Na faixa de Gaza, segundo a Organização Mundial da Saúde, 12 profissionais de saúde morreram nos confrontos. De acordo com o Ministério da Saúde palestino, já faltam insumos e até sacos de cadáveres nas unidades de saúde. As reservas de combustível dos hospitais de Gaza devem acabar nas próximas horas. Entre os profissionais da saúde espalhados por Israel, há muitos brasileiros, como Julie Sleifer e o ortopedista Sidney Shapiro. Ele atua no Distrito Central, na região de Hanana, a cerca de 20 quilômetros da capital. Sidney está chocado com as imagens da guerra, que comovem até mesmo os mais experientes. Vamos ser muito francos. O meu mundo não consegue ver uma coisa dessa. E nem o mundo de qualquer israelense consegue ver uma coisa dessa. Sidney chegou a prestar assistência ao brasileiro Rafael Zimmermann, que estava na festa rave invadida pelos terroristas. O Rafael, ele tinha mais ou menos 40, 50 pessoas com ele, 7 sobreviveram. Jovens na flor da idade e que estavam curtindo um festival paz e amor, vamos dizer assim. Como muitos médicos de Israel foram convocados para serem reservistas, ou seja, atuar nas áreas de conflito, equipes médicas de várias regiões do país ficaram desfalcadas. Atendimentos e até cirurgias foram adiados ou cancelados. Em situações assim, médicos de outras nacionalidades e especialidades são chamados para auxiliar nos atendimentos, inclusive aqueles recém-formados. A doutora Julie vive em Israel há 8 anos e faz parte de um grande complexo de saúde na região de Oda Sharon, 20 quilômetros ao norte de Tel Aviv. Apesar do preparo e disposição, a médica diz que as equipes estão tensas e com medo. É uma tensão constante. Só agora, na última hora, já tocou em Tel Aviv 2 vezes as sirenes, assustou muito. E pôs todo mundo assim numa tensão, uma tensão contínua. Julie não pensa em abandonar o posto nesse momento e deixar para trás Israel e os pacientes que não param de chegar aos hospitais. Eu e meu marido, nós dois somos médicos. Eu acho que o país agora precisa mais da gente e a gente consegue ser mais útil aqui do que em qualquer outro lugar no mundo. Não tenho palavras para dizer o sentimento que é ver uma nação que é, na sua grande maioria de pessoas, de coração muito bom, de uma solidariedade muito grande, passar por isso. Ainda nessa edição, o jornalista Roberto Cabrini conversa com militares israelenses que revelam as atrocidades da guerra. O Comando Militar do Sudeste investiga o sumiço de 21 metralhadoras do arsenal de guerra do Exército em Barueri, na Grande São Paulo. O caso aconteceu no dia 10. O governo paulista também vai prestar apoio com o uso de um programa de computador que dá acesso a imagens de câmeras da região. 480 militares estão retidos no quartel até que todos sejam ouvidos. Mais de 12 toneladas de maconha foram apreendidas hoje no Paraná. O carregamento foi encontrado nesse caminhão na BR-476, na altura da cidade de Toledo. O motorista foi preso. Também no Paraná, uma perseguição policial terminou com o capotamento de um veículo em alta velocidade. O suspeito foi preso em flagrante com 400 quilos de maconha. O ator Bruno de Luca vai responder por omissão de socorro a Kaique Brito, segundo o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
Ele acompanhava Kaique no quiosque na Barra da Tijuca, momentos antes do ator atravessar a rua e ser atropelado por um carro de aplicativo. Bruno deixou o local logo após o acidente e alegou que não sabia que a vítima era o amigo. A Força Nacional já está no Rio de Janeiro para dar apoio à Polícia Rodoviária Federal no combate ao tráfico de armas e drogas. Os carros da Força Nacional de Segurança chegaram no fim de semana ao Rio de Janeiro. O efetivo, com 155 homens, vai reforçar o patrulhamento nas principais rodovias federais do estado. Inicialmente, esse foi nosso acordo. Essa atuação poderá ser expandida? Sim, poderá. Para abranger vias expressas, para abranger outras vias públicas, sim, poderá. Mas isso não está hoje definido. O foco será o combate ao tráfico de armas e drogas pelas principais vias que cortam o estado. O PRF vai manter um patrulhamento ostensivo nas rodovias e vai ser apoiado com a Força Nacional em locais específicos de estacionamento estático. Então, essa questão da revista, isso vai ser visto caso a caso, de acordo com o patrulhamento ou de acordo com o que foi identificado pela Força Nacional. No início do mês, o governo federal já havia autorizado o envio de 300 agentes da Força Nacional de Segurança para o Rio. A medida foi uma resposta ao flagrante de criminosos armados treinando numa área de lazer no Complexo da Maré. O envio foi suspenso após questionamentos do Ministério Público Federal. O apoio da Força Nacional nas operações policiais em comunidades será debatido nesta terça-feira, durante uma reunião com o Ministério Público Federal. Em pauta, a necessidade do uso de câmeras corporais para acompanhar o trabalho dos agentes. O governo federal admite que ainda não tem todos os equipamentos disponíveis. Nós temos um processo de implantação de câmeras em curso que vem desde fevereiro. Não adianta, como disse, colar a câmera se você não souber para onde essas imagens vão e quem vai analisar em que termos. Então, é esse planejamento sobre câmeras. Então, nós temos câmeras para colocar amanhã na Força Nacional? Não temos. Hoje, novos confrontos foram registrados no 5º dia de operação da PM no Complexo da Maré. Um suspeito morreu. Uma retroescavadeira foi usada para remover os obstáculos espalhados nas vias. Criminosos tentaram fechar um dos acessos para a linha vermelha, uma das principais vias expressas da cidade e que passa ao lado da comunidade. Moradores que saíam para trabalhar se protegeram como puderam. Ó como é que nós está indo trabalhar, ó, no meio do valão, ó. Um dos maiores rios do mundo, o Rio Negro, atingiu o menor nível da história desde que a medição começou a ser feita há 121 anos. Mais de 450 mil pessoas sofrem as consequências da seca no Amazonas. O estado, que tem abundância de rios, agora sofre com a falta de água potável. É preciso muito esforço para ter acesso à água. Não é boa, né? Mas é melhor a gente beber. Beber, lavar roupa, lavar louça. Em Altazes, na região metropolitana de Manaus, moradores mostram as consequências da seca. Aqui onde eu estou mostrando era um lago, toda essa extensão. Aqui, uma queimada afetou toda a plantação de mandioca. Essa moradora tenta ver se é possível salvar alguma coisa. Hoje, um gigante fundamental para a região atingiu o menor nível da história. O Rio Negro é um dos rios com maior volume d'água no mundo e hoje chegou à marca de 13 metros e 59 centímetros de profundidade, 4 centímetros abaixo da maior seca até então registrada em 2010. O governo federal acredita que o nível deve seguir baixando até o fim do mês. De acordo com a Defesa Civil, já são mais de 450 mil pessoas afetadas pela seca no Amazonas, situação que também tem prejudicado a economia. Além disso, pelo menos 38 dos 62 municípios do estado estão isolados. O Alto Solimões está muito impactado, o Médio também já está muito impactado, porque tem muitos afluentes que secaram ou estão em níveis muito críticos, né? Mas, de modo geral, o nosso estado como um todo está sentindo esses reflexos de maneira muito semelhante. Nesta segunda-feira, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, anunciou a liberação de recursos emergenciais por causa da estiagem e das queimadas. São 102 milhões e 300 mil numa parcela única
e isso responde à questão da emergência para ações de média e alta complexidade para 59 municípios. Já no outro extremo do país, a semana começou com temporais. Já está conosco a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Essa chuva vai avançar pelo país? Avança sim, Cris. Boa noite para você. Oi, Celso, muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Hoje, uma nova frente fria trouxe bastante instabilidade para a região sul. Amanhã, ela avança pelo sudeste, leva chuva para São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas. Tem alerta de tempestade com ventania do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro. É alto risco para transtornos como alagamentos e inundações. Em Santa Maria, Rio Grande do Sul, a chuva será persistente e volumosa, faz 23 graus. Em Chapecó, Santa Catarina, terça de tempo encoberto e chuva forte, máxima de 23 também. Em Foz do Iguaçu, no Paraná, e em São Paulo, capital, o sol até aparece, esquenta até os 29 graus e os temporais podem acontecer a qualquer hora. Tem pancadas isoladas em parte do centro-oeste e no litoral do nordeste. Chuva forte com raios na região norte, mas não será suficiente para reverter a estiagem. Nas áreas claras, aí sim o tempo fica firme. Cuiabá pode ser a capital mais quente amanhã com 40 graus. Em Teresina faz 37, em Salvador 29, em Palmas 36, no Rio de Janeiro 34 e em Florianópolis 27. Vamos ao Tempo Delivery. O Evandro, que é de Barbacena, Minas Gerais. Vamos lá, Evandro, aqui na nossa tela. Boa noite, Evandro. Amanhã e quarta faz calor e até 30 graus. Chove forte por aí, viu? Na quinta o sol quase não aparece e faz 24. Agora a gente atende a Joelma, que é de Petrolina, Pernambuco. Vamos lá. Joelma, aqui na nossa tela, por aí o predomínio é de sol, calorão e baixa umidade do ar nos próximos dias. A temperatura pode chegar aos 35 graus na quinta-feira. Faça como eles e mande também seu pedido pelas redes sociais com a hashtag #VocêNoJR. Cris, Celso. Obrigada, Lid. Até amanhã, Lid. Veja a seguir, 10 anos depois, mãe e padrasto começam a ser julgados por morte do menino Joaquim. Brasileiros aguardam a liberação da fronteira com o Egito para sair da faixa de Gaza. Roberto Cabrini mostra a barbárie do Hamas e a dificuldade para identificar corpos de vítimas dos ataques em Israel. Exclusivo. Oficiais do Exército de Israel revelam ao repórter Roberto Cabrini um cenário de barbárie provocado pelos terroristas do Hamas. Segundo uma militar israelense, uma mulher grávida teria sido morta com requintes de crueldade. Cabrini também mostra a dificuldade para identificar os corpos. Quando nos aproximamos da base militar de Shara, em Israel, sabíamos que atrocidades estavam para ser reveladas. Aqui, peritos e militares trabalham em um dos setores mais delicados do conflito, o da identificação dos mortos dessa guerra. Esse é um desses dias onde é muito difícil praticar jornalismo. Em cada container de refrigeração, como esse, estão cerca de 40 corpos e eles não param de chegar aqui. Muitos estão em condições muito difíceis de serem reconhecidos. São adultos, são crianças, são civis, são militares. E outros ainda estão em condições de crueldade extrema nessa guerra. Famílias inteiras buscam por informações, na esperança de que nomes dos desaparecidos não engrossem as listas dos mortos. Mas as notícias frequentemente não são boas. O coronel Chaim Weisberg nos explica que os corpos estão sendo identificados por reconhecimento de parentes, quando isso é possível. E nos casos mais complexos, por arcada dentária e DNA. Mas os exames realizados têm revelado não só a identidade das vítimas. Em muitos casos, mostram que elas foram vítimas de extrema violência, abuso. Existe a guerra e a dignidade. Qual a distância entre os dois no momento? Ontem encontramos uma família que foi queimada dentro de uma casa. O oficial fala com a voz embargada que os pais foram mortos primeiro. Depois,
Vozes foram ouvidas no andar de cima da casa. As crianças estavam lá. Então, trancaram todos e queimaram. O militar diz que essa situação é pior que o nazismo. Além dos relatos do coronel, 2 oficiais descrevem os horrores vividos por algumas mulheres que moravam em vilarejos israelenses. A capitã Lee trabalha direto com os médicos legistas que examinaram os corpos. Eles dizem que mulheres de todas as idades, de jovens a idosas, foram estupradas antes e depois de serem mortas. Before getting killed? Before getting killed, after getting killed. Pergunto para essa outra oficial, a primeira-tenente Abigail, se ela confirma que mulheres foram estupradas antes e depois da morte. Sim, vi algumas delas, assim como alguns integrantes da minha equipe puderam comprovar também. O mesmo exército israelense, que já tinha denunciado a execução de crianças, agora revela um caso igualmente extremo, que envolve o assassinato de uma mulher grávida, com requintes de crueldade inimagináveis. A mulher foi morta e o bebê arrancado do ventre e depois morto também. As a human being, you know. Peço para ela deixar a patente de lado e avaliar como ser humano o que já vivenciou até aqui no conflito. Barbárie, crueldade. Penso que estamos enfrentando, posso dizer, forças malignas. Tenho até hoje dificuldades em lembrar tudo aquilo que vi. São cenas difíceis mesmo de esquecer. A Record TV mostrou com exclusividade o exato local onde acontecia uma festa de música eletrônica silenciada pelas bombas e pelos tiros. Esta é uma das áreas mais críticas, mais delicadas dessa guerra. Estamos na fronteira entre Israel e a faixa de Gaza, nos aproximando do local onde foi realizada a festa rave. Havia milhares de pessoas. A música tocava alta. De repente, luzes. À primeira vista, as pessoas pensaram se tratar de um espetáculo pirotécnico, mas não era. Era um ataque do Hamas. E as pessoas mal conseguiam se proteger. Esses carros, totalmente destruídos e carbonizados, marcam o exato local onde centenas de pessoas morreram. A quilômetros ali, ainda na fronteira de Israel, com a faixa de Gaza, nossa missão foi mostrar também com exclusividade o que aconteceu nos kibbutz, assentamentos israelenses atacados pelos terroristas do Hamas. Aqui chegamos a uma das casas mais atingidas. Fala-se que pelo menos 10 pessoas morreram aqui nesta casa. E realmente o nível de destruição é indescritível. Aqui chegamos a um quarto de crianças aqui nessa casa. Esses brinquedos são a marca clara de pessoas inocentes que foram afetadas, atingidas. Pessoas, seres humanos que não entendem o que está acontecendo e que mesmo assim sofrem as duras consequências desta matança. De volta ao Brasil, o presidente Lula participou hoje de uma reunião para acertar os detalhes do resgate dos brasileiros que estão na faixa de Gaza. Vamos saber dos detalhes na capital federal com Luiz Fara Monteiro. Olá, Fara, boa noite. Oi, Cris, muito boa noite para você, ao Celso e a todos que acompanham o JR. O avião presidencial que vai ser usado na repatriação está na Itália e aguarda autorização de voo. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, chegou no final da manhã de hoje ao Palácio da Alvorada. Foi a primeira reunião presencial do presidente Lula após as cirurgias realizadas no final do mês passado. O assessor especial da presidência, Celso Amorim, também participou do encontro dedicado à logística de repatriação de brasileiros que estão em Israel e na faixa de Gaza. Os governos de Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile também pediram ajuda no resgate. Nesse momento, nós estamos concentrados em repatriar primeiro os brasileiros. Então,
Alguns países da América do Sul solicitaram se pudesse ter apoio. Nossa concentração absoluta agora, né, é natural, seja repatriar os brasileiros e brasileiras, né, e posteriormente a isso, certamente o governo brasileiro pode continuar apoiando de forma cooperativa outros países. Os 28 brasileiros que aguardam resgate na faixa de Gaza precisam de uma liberação da fronteira com o Egito para voltar para casa. Esta é a única alternativa. O avião presidencial, com capacidade para 40 pessoas, está em Roma, na Itália, e espera a ordem para seguir viagem. O avião da Força Aérea, que deixou hoje o Rio de Janeiro para resgatar brasileiros em Israel, levou também purificadores de água, kits de medicamentos e insumos de saúde, como luvas e seringas. O material pode atender até 3.000 pessoas ao longo de um mês e será levado à faixa de Gaza pela fronteira com o Egito. Ainda nesta edição eu volto com outras notícias direto de Brasília. Cris e Celso. Até já, Fara. Ainda nessa edição, novas informações do conflito em Israel e a reunião da ONU, que acontece nos Estados Unidos e discute medidas contra a guerra. Um assunto urgente que atravessa fronteiras. O aquecimento global está transformando os cenários em todas as regiões do mundo. A Ásia tem sido devastada por incêndios florestais e tufões cada vez mais fortes. Algumas ilhas estão ameaçadas de desaparecer. Pesquisadores japoneses simulam o que poderia acontecer se a temperatura média subir 4 graus nos próximos anos. E não estamos muito longe disso. Não é difícil imaginar o que pode acontecer com a terceira maior economia mundial em meio aos avanços das mudanças climáticas. De acordo com especialistas, o Japão pode sofrer impactos ambientais cada vez piores com o aumento da temperatura global. Reflexo que já foi sentido neste ano por grande parte da população, quando cerca de 130 cidades registraram as maiores temperaturas do último século. Na província de Fukushima, os termômetros voltaram a marcar 40 graus Celsius pela primeira vez em 8 anos, quase 10 graus acima da média. Diversos estudos científicos simulam o que poderia acontecer ao mundo se a temperatura média subir 4 graus até o ano de 2100. Uma das cidades mais populosas do mundo, Tóquio, por exemplo, teria quase 50 dias de calor severo por ano, com termômetros marcando mais de 35 graus. E os tufões seriam cada vez mais fortes e frequentes. Inundações colocariam em dúvida a vida em certos locais. O famoso bairro de Asakusa, onde estou, poderia desaparecer por causa do transbordamento do rio que cruza a região. A elevação do leito do rio também pode afetar outros bairros populares, provocando a morte de mais de 2.000 pessoas. Os tufões aumentariam a quantidade de chuva em mais de 30% num curto período de tempo. Cerca de 240.000 pessoas estariam sendo socorridas de ambulância em Tóquio, com sintomas de insolação ou hipertermia. Segundo o Centro de Pesquisas Ambientais do Japão, haveria uma redução de 90% na superfície da areia nas praias do país. A elevação da temperatura da água do mar afetaria a pesca e a venda e o consumo de peixe praticamente acabariam. Até então, discutimos quanto de gás carbônico precisaríamos reduzir. Mas estamos numa nova era, em que as emissões devem ser simplesmente zeradas para salvar o planeta, diz o diretor do Centro Japonês para Adaptação de Mudança Climática. Em 2020, o mundo perdeu 630.000 quilômetros quadrados de florestas queimadas. Uma área quase 2 vezes maior que o Japão. Nos anos seguintes, o fenômeno Laninha aumentou a potência dos tufões na Ásia. Alguns com rajadas de vento de cerca de 200 km por hora. Do outro lado do planeta,
ondas de calor e seca extrema. O prejuízo é muito grande. Está difícil, muito difícil. Segundo os ambientalistas, esse descompasso no ciclo da natureza é resultado da ação humana sobre o planeta. E a Ásia é o continente que mais vem sentindo os efeitos de tudo isso. 2 anos atrás, o ministro de Tuvalu, uma pequena ilha no Oceano Pacífico, fez um alerta. Ele gravou um discurso para a cúpula do meio ambiente com a água até os joelhos. Uma forma de chamar a atenção do mundo para algumas ilhas que vão desaparecer se o nível do mar continuar subindo. É importante acabarmos com os fatores que provocam isso e, ao mesmo tempo, adaptar as novas condições climáticas, explica o especialista. Para ele, quando o ser humano realmente entende que há risco para a vida e o futuro na Terra, ele busca alternativas, como fontes de energia sustentáveis, uso racional de recursos e projetos de adaptação. Veja o exemplo do Amazonas. O que vai acontecer com ele depende da escolha de cada um. As pessoas podem tentar salvar o que restou, ou a vida estará seriamente ameaçada. Veja a seguir, Conselho de Segurança da ONU retoma a discussão da resolução apresentada pelo Brasil sobre a guerra em Israel. Estados Unidos reforçam apoio a Israel e presidente Joe Biden pode visitar Tel Aviv. A Justiça de Ribeirão Preto, no interior paulista, começou o julgamento dos acusados pela morte de um menino de 3 anos. Joaquim teria sido assassinado com uma superdosagem de insulina em 2013. O julgamento no Fórum de Ribeirão Preto é restrito a testemunhas, promotores e advogados. A previsão é ouvir em 6 dias 34 testemunhas de defesa e acusação. Natália Ponte e Guilherme Longo estarão lado a lado e serão julgados por um júri popular. Mãe e padrasto de Joaquim Ponte Marques são acusados da morte do menino. O crime aconteceu nesta casa em novembro de 2013. Joaquim tinha 3 anos de idade. A mãe disse à polícia que percebeu a ausência do menino pela manhã, quando foi até o quarto e não encontrou o filho. Na casa, que não tinha sinais de arrombamento, também estava o padrasto de Joaquim. Segundo as investigações, o padrasto teria matado o menino, que era diabético, com uma alta dose de insulina. 5 dias depois, o corpo de Joaquim foi encontrado num rio a 100 quilômetros de onde foi deixado. Em 2016, Guilherme Longo deu outra versão para o crime. Em entrevista exclusiva à Record TV, afirmou ter matado a criança por asfixia. Depois da entrevista, o padrasto fugiu para a Europa. Foi preso meses depois na Espanha e trazido ao Brasil. Guilherme responde por homicídio triplamente qualificado. O Ministério Público e o assistente de acusação não conseguem provar realmente qual foi a causa da morte do menino Joaquim e sequer a autoria delitiva imputando ao Guilherme Longo. Natália Ponte responde pelo crime de omissão. Ela está em liberdade. A polícia, os policiais que foram ouvidos, a polícia como um todo entendeu que ela não teve nenhuma responsabilidade pelo fato. Hoje é o Dia Mundial da Alimentação e o governo federal anunciou investimentos para combater a fome no Brasil. O Luiz Fara Monteiro está de volta. Fara, o que foi anunciado? Oi, Celso, olha só, foram liberados novos recursos para programas de distribuição de alimentos e também para o fortalecimento da agricultura familiar. Uma cerimônia foi organizada no Palácio do Planalto para comemorar os 20 anos do Programa de Aquisição de Alimentos, retomado em março pelo presidente Lula. No evento, o governo federal anunciou a liberação de 250 milhões de reais para o projeto. Com isso, o orçamento total passa de 900 milhões de reais e deve priorizar iniciativas como as cozinhas solidárias. No próximo dia 18, nós estamos liberando mais uma leva de 14 bilhões e meio de reais para os mais pobres desse país. Daqueles 21 milhões e meio de famílias que estão no Bolsa Família, nós temos já 19 milhões e 500 mil famílias, aproximadamente 48 milhões de brasileiros e brasileiras que desde o mês de junho têm uma situação
de proteção contra a pobreza. Na prática, o programa de aquisição de alimentos compra produtos da agricultura familiar e depois doa tudo para quem vive em situação de insegurança alimentar. O projeto também vai complementar a alimentação em escolas, além de restaurantes populares e cozinhas solidárias. O objetivo do governo é fazer um amplo combate à fome no país. O Plano Brasil Sem Fome é um plano que organiza metas de 24 ministérios. Nós temos ações como o Plano Safra, tanto da agricultura familiar como da agricultura empresarial, para ampliar a produção de alimentos, não só de commodities, mas também de alimentos, de ter uma maior oferta de alimentos e alimentos saudáveis, alimentos que são os alimentos básicos da população brasileira. Desde que foi criado, o Plano de Aquisições de Alimentos investiu quase 9 bilhões de reais e adquiriu cerca de 5 milhões e 500 mil toneladas de alimentos. O projeto atende a 15 mil entidades por ano. E você que gosta de acompanhar e atualizar o noticiário de Brasília, acesse r7.com. Voltamos ao estúdio do JR em São Paulo. Celso e Cris. Obrigado, Fara. Uma semana após o início dos trabalhos, Tite foi apresentado oficialmente como o novo técnico do Flamengo. E ele já chega com uma missão, a classificação para a Copa Libertadores da América do ano que vem. Tite recebeu a camisa do Flamengo e posou para fotos ao lado da diretoria. O ex-treinador da seleção brasileira foi apresentado oficialmente no clube rubro-negro. Ele é o terceiro técnico a passar pelo Ninho do Urubu na temporada. O Flamengo ocupa a 5ª posição da tabela do Brasileirão com 44 pontos. Faltando ainda 12 rodadas para a final do campeonato, o Tite chega com uma missão: a classificação para a Copa Libertadores da América de 2024. Esse é o objetivo real. É o que é. A perspectiva de título que ela tem em matemática mas ela é sonho. E nós temos realidade em relação a isso. A experiência em 2 Copas do Mundo e principalmente o título do Mundial de Clubes com o Corinthians em 2012 pesaram na escolha de Tite pelo clube. O contrato com o Flamengo vai até o final de 2024. O primeiro compromisso está marcado para quinta-feira contra o Cruzeiro, no Mineirão. E o professor já adiantou que a torcida pode esperar um time ofensivo. O jogo é um mecanismo vivo, mas ele parte de alguns princípios. Tu manter a posse de bola, porque historicamente ser criativo ofensivo é do DNA do Flamengo, e ele vai continuar sendo dessa forma, porque o técnico tem que se adaptar aos atletas e à equipe, e não o contrário. Na Bélgica, a polícia procura pelo atirador que deixou 2 mortos na capital, Bruxelas. O caso é investigado como suspeita de terrorismo. Segundo a imprensa belga, um homem fugiu depois de atirar em 2 suecos que estavam no país para acompanhar uma partida das eliminatórias da Eurocopa. O jogo foi suspenso. O atirador que assumiu o ataque disse pertencer ao grupo terrorista Estado Islâmico. O primeiro-ministro de Israel conversou hoje com Vladimir Putin. O presidente da Rússia se ofereceu como mediador do conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Foi a primeira conversa entre Benjamin Netanyahu e Vladimir Putin desde o início dos ataques há 10 dias. Por telefone, Putin disse que a Rússia está pronta para acabar com a guerra de maneira pacífica. Já Antony Blinken voltou a Israel depois de viajar pelo Oriente Médio. Sirenes soaram durante a conversa entre Netanyahu e o secretário de Estado americano. Os dois foram levados a um abrigo. Mais cedo, o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, afirmou que esta será uma longa guerra. This will be a long war. E Blinken reforçou o apoio americano. O presidente Joe Biden cancelou a agenda desta segunda-feira. Segundo a imprensa local, ele cogita viajar para Tel Aviv após convite de Netanyahu. Líderes da União Europeia se encontram nesta terça-feira numa reunião extraordinária convocada pelo presidente do Conselho Europeu. O desafio do bloco é chegar a um acordo comum em relação ao conflito. O debate deve ainda abordar um possível pedido de cessar-fogo e futuros movimentos migratórios no continente. Enquanto as negociações não avançam, caminhões de ajuda humanitária aguardam do lado egípcio a autorização para entrar em Gaza.
A Organização Mundial da Saúde fez um alerta para uma iminente crise de saúde pública. Segundo a entidade da ONU, a quantidade limitada de água coloca em risco a vida de 3.500 pacientes. A falta de combustível na região também ameaça serviços essenciais. Hoje, caminhões-tanque vazios com bandeiras da ONU foram vistos deixando a faixa de Gaza. A movimentação pode ser um indício de abastecimento em breve. O Conselho de Segurança da ONU está reunido nesse momento. Quem traz os detalhes ao vivo, direto dos Estados Unidos, é a repórter Juliana Rios. Boa noite, Juliana. Boa noite, Celso. Boa noite, Cris. Os países integrantes do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas chegaram a analisar uma resolução que foi apresentada pelo Brasil, que preside temporariamente o grupo. Mas, a pedido dos Emirados Árabes Unidos, a votação foi suspensa para que pudesse ser discutida melhor. O texto condena os ataques do Hamas, que foram classificados como terroristas. Também pede um cessar-fogo e a libertação dos reféns. Um texto apresentado pela Rússia, que não menciona o Hamas, foi rejeitado. Para a resolução ser aprovada, é preciso o voto de pelo menos 9 dos 15 países integrantes do Conselho. Além disso, nenhum dos 5 membros permanentes do Conselho pode vetar a medida. São eles Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e China. E ainda não há uma nova data definida para a próxima reunião. Cris, Celso. Obrigado, Juliana. E agora eu chamo a sua atenção para uma última notícia. Autoridades do Irã afirmaram que o país prepara uma ação preventiva contra Israel. De acordo com o ministro das Relações Exteriores do Irã, a ação, que não teve detalhes revelados, deve acontecer nas próximas horas. A decisão foi tomada após uma reunião no Líbano com o líder do Hezbollah. Nos Estados Unidos, o Pentágono também deixou 2.000 soldados de prontidão para serem enviados a Israel. Essa edição termina aqui. Novas informações do conflito no Oriente Médio você acompanha à 00:30 no Jornal da Record. Fique agora com a série Reis. E logo depois de Quando Chama o Coração, tem Prova de Fogo no reality A Fazenda. Não perca! Record, 70 anos, tem a sua cara. Boa noite. Boa noite.